Olá pessoal, eu sou Márcio Garcia, sou médico veterinário, epidemiologista de campo, graduado pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia de Campo do Brasil, do Ministério da Saúde, o EPSUS, e sou colaborador da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, a PROEP. Gostaria de falar com vocês hoje sobre alguns aspectos específicos do enfrentamento da pandemia Covid-19. Não vou falar dos aspectos epidemiológicos e atualizar os dados, pois esses estão mudando a cada momento. Mas é fato que recentemente nós entramos numa fase do plano que é a fase mais avançada, a fase de resposta. O Brasil decretou a transmissão comunitária, né? Isso é um ponto importante, mesmo entendendo que alguns municípios ou alguns estados ainda não têm essa transmissão comunitária, mas isso facilita que a gente alcance uma unidade, uma maior homogeneidade no desenvolvimento das ações de enfrentamento. Um ponto importante é o que eu vou tocar. Vou falar um pouco sobre o trabalho dos municípios. Nós temos um Brasil imenso, um Brasil continental, e isso nos dá uma heterogeneidade muito grande em relação à capacidade instalada desses municípios, né? Além das diferenças que já existem também entre as capitais e os demais municípios de cada estado. Então, eu parto de uma hipótese que os nossos municípios eles estão em fases diferentes do enfrentamento e a gente precisa equilibrar isso, a gente precisa unificar isso, a gente precisa dar homogeneidade nesse enfrentamento. Então eu gostaria de lembrar alguns passos que deveriam ser feitos ou que devem ser feitos para quem ainda não fez. O primeiro passo é o plano. Então, este município precisa ter um plano municipal de enfrentamento. Normalmente as ações de saúde são as ações que mais recebem destaque nesse plano, mas devemos lembrar que deve ser um plano intersetorial envolvendo as outras pastas da gestão municipal. Educação, ação social, trabalho, segurança. Então, quem estiver um pouquinho atrasado e ainda não fez esse plano, ainda há tempo de fazer. Nós chamamos esse plano de enfrentamento, de plano de contingência da emergência, no caso, a Covid-19. Existem modelos de planos, existem manuais e documentos que orientam como fazer esse plano. Nas secretarias estaduais, no Ministério da Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde e na Organização Mundial de Saúde. Um outro ponto importante, e aí já entrando para as ações de resposta, é ter uma estrutura de resposta coordenada. Internacionalmente e no Ministério da Saúde, já há algum tempo, a cada emergência é instalada uma estrutura temporária chamada Comitê de Operações de Emergência. Então, no seu município, é importante que você tenha um comitê de operações de emergência. Este comitê vai se instalar para o enfrentamento dessa emergência e depois da emergência ele se desinstala, tudo voltando à normalidade. Qual a importância desse comitê? Com o comitê eu desloco algumas pessoas para trabalhar exclusivamente no enfrentamento da emergência e eu consigo deixar outros profissionais e outras áreas que não podem parar suas atividades trabalhando normalmente. Dentre as funções principais desse comitê, além de fazer essa resposta coordenada, uma outra função extremamente importante é a de organização de dados, análise desses dados e produção de informação. É do COI que vai sair todas as informações para os tomadores de decisão. Então o COI vai produzir uma informação e vai entregar essa informação para o secretário municipal de saúde ou para um colegiado de secretários, englobando aí as outras pastas da prefeitura, e também para o próprio prefeito tomar suas decisões. É preciso ter uma capacidade de epidemiologia para poder fazer este processo funcionar bem.
Outras atividades do COI são produção de informes epidemiológicos, boletins, consolidação de documentos técnicos, de documentos orientadores de como os serviços de saúde devem trabalhar. Tem muito material produzido pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelas próprias secretarias estaduais. Então, esses documentos técnicos precisam estar no mesmo local, precisam ser consolidados, precisam, às vezes, ser resumidos para disponibilizar estes materiais, esses documentos técnicos para os serviços de saúde utilizarem no dia a dia. Bem, esse é o meu recado de hoje e eu encerro a minha fala com uma frase que eu considero bastante importante e eu carreguei ela por muito tempo e até hoje eu levo quando eu estou trabalhando na gestão. Ela diz assim: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Esta frase é de William Deming e é muito importante neste momento. Para encerrar, eu lembro que o isolamento social é a principal atividade que deve ser desenvolvida nesse momento. É a solução para que a gente possa superar esta pandemia com menos consequências para a saúde, para a economia e para toda a nossa população. Obrigado.